Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje estaremos falando um pouquinho sobre urbanização. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós devemos saber sobre urbanização é o conceito. O que é urbanização? Eu vou te dar o conceito mais simples possível. Crescimento de cidades. É a formação e crescimento de cidades. É isso, urbanização. Tornar, fazer, constituir um meio urbano que se contrapõe ao meio rural. Bom, a forma mais comum disso acontecer, né, ainda remontando lá a Idade Média, né, os tempos antigos, era quando você tinha um ponto estratégico, né, as coisas mais fáceis, o local mais fácil disso acontecer, de fluir mercadorias, era o porto. As pessoas normalmente se organizavam formando cidades a partir do comércio, ou de um trabalho, um ponto atrativo que chamava a tua atenção para um ganha-pão, para que você pudesse ganhar sua vida, teu sustento. Né? Isso aí é um exemplo de um porto. Né? Então o navio tem um local seguro para aportar e as pessoas vão lá para vender mercadoria e para comprar mercadoria. Não só aquela mercadoria principal, né, que vai ser transportada ou está chegando no navio, mas também aqueles que veem uma oportunidade de vender alguma coisa para aquelas pessoas do navio, para aqueles que foram levar cargas até o navio. E aí você tem lá comércio de comida, comércio de couro, comércio de sapato, um serviço, por exemplo, a ser feito, serviços a serem feitos nos navios, e aí você vai formando ali um aglomerado de pessoas, elas começam a se organizar, né, em função do comércio. Um outro local também, desconsiderando aí o litoral, é um entreposto comercial. Então dois caminhos se cruzam, você está vendo aí, deixa eu pegar meu cursor aqui para melhorar a visualização. Então tá aqui, ó. Você tem aqui, né, caminhos, rotas mesmo, comerciais. Né? Você tem aqui, por exemplo, a formação da cidade de Paris. Tá vendo aqui, ó? Paris, ela não é uma cidade litorânea, porém é uma rota comercial, tinha um rio passando próximo ali, as pessoas começaram a se aglomerar, né, nos tempos antigos, e se formou uma cidade que você chega lá hoje, uma cidade maravilhosa, linda, imensa, né? Tá aqui, ó. Então, a partir da necessidade de comercializar, surgem os meios urbanos. Gravou isso aí? Anota isso aí. Então vamos prosseguir. Mas, normalmente, depois que essa cidade surge, que esse meio urbano surge, ele se contrapõe ao campo, ao meio rural. Você nunca ouviu falar em rural e urbano? Pois é, ele se contrapõe, como você está vendo aí, ó. Normalmente, as pessoas que vivem no meio rural, então grava esse novo conceito aí para você, elas já têm um meio de subsistência. Então o que é isso? O local onde elas moram já dá a elas todas as condições de sobreviver. Então ali, por exemplo, o que você está vendo aí, a pessoa está trabalhando a terra. Então ela já tem um meio de subsistência. Às vezes é precária só para a família dela, e às vezes essas pessoas, elas têm também um excedente. E ela tem a vontade ou o desejo, né, a ambição de vender aquele excedente, ou seja, aquilo que sobrou, aquilo que excedeu a produção necessária para o sustento dela, para a família dela. Né? E aí ela pensa em ir para a cidade. Só que quando ela pensa em ir para a cidade, só que quando ela sai do campo para ir para a cidade, ela desconsidera alguns fatores que nós vamos ver agora. Por exemplo, dá uma olhada aí, ó. O espaço que ela tem, né, ainda no meio rural, é diferente do espaço que ela vai encontrar no meio urbano, para que ela possa sobreviver. Então você está vendo aí, ó, você tem uma casa ali, você tem um espaço tremendo em volta dela, e isso aí facilita o saneamento da pessoa. O saneamento básico. Água, esgoto, é fácil para uma família só você resolver esse problema. Só que as pessoas desconsideram isso quando vão para a cidade, e aí você está ali disputando um pequeno espaço, né, com centenas e às vezes milhares de pessoas. Olha só os problemas começando a surgir no meio urbano. Né? Outra foto aqui te apresenta também uma visão mais ampla aí do espaço que você tem no campo. Então o seu vizinho mais próximo, você tem que caminhar 2 quilômetros até chegar até ele. Ele não vai te incomodar. O esgoto dele não vai te incomodar. Né? A utilização, os resíduos dele, ele matou um boi, por exemplo, ele vai enterrar os restos, ele vai fazer, se tiver cheiro ali,
né, dos restos do boi que ele matou, vai ser só para ele, não vai te incomodar. Agora, no meio urbano, você está dividindo o muro com o seu vizinho. Então a coisa tem que ser um pouco mais organizada. As pessoas, naquela época, antigamente, não pensavam muito nisso. Não é? E aí começava a causar problemas. Agora, se isso for feito de maneira organizada, não tem problema nenhum. Né? Gradativamente as pessoas começam a migrar do campo para a cidade, não é? E gradativamente, essa migração lenta e gradual, né, vai dando tempo para que a organização da cidade, né, os gestores da cidade, do meio urbano, consigam gerenciar esse acréscimo de pessoas. Então é uma ida, é um êxodo, vamos colocar assim, aprenda essa palavra, gradativo, gradual. Ele não é em um volume muito grande de pessoas. Então dá para você conciliar isso. Tá ok? Até aqui tudo bem? Só que as pessoas, como eu falei, elas têm a ambição de irem para a cidade. Então sobrou alguma coisa. Tem um excedente, não é? Você quer vender aquele excedente, a cidade fica longe, então você faz lá, né, um carregamento, vai para lá vender. Lá você tem estalagem, você procura estalagem, ou você já faz lá a sua própria instalação, para que você possa permanecer temporariamente, às vezes permanentemente, às vezes você tem, a pessoa ela consegue colocar duas propriedades, uma na cidade, uma no campo, né, para que você possa levar os seus excedentes para lá, e aí você consegue uma organização bem melhor. Não é? Agora, um grande problema que acontece é quando você, por algum motivo, igual esse que você está vendo aí, uma seca, por exemplo, um local de difícil produção de subsistência, então você não consegue produzir nem o que você vai comer, quanto mais aquilo, algo que sobre para que você possa vender. Então não tem, aí o cara tem que ir para a cidade. Ele vê uma oportunidade para a cidade, ele faz igual essa figurinha aqui, ó. Você está vendo aí. Ele vê uma oportunidade, tem uma fábrica, tem alguma coisa para trabalhar, eu quero ir para a cidade trabalhar. Só que não é só ele que pensa assim. São centenas, são às vezes milhares de pessoas pensando ao mesmo tempo. Né? A seca atingiu todo mundo. Então ele vai fazer as trouxinhas dele e vai embora. Às vezes, ele não tem nem a pretensão de ir embora do campo, mas algo que atrai ele faz com que ele faça as malas e saia do campo para a cidade. Isso se chama êxodo rural. Você tem um êxodo. Você tem a migração normal, gradativa ao longo dos anos, né? O crescimento normal, natural das cidades, mas você tem o êxodo, é uma saída, um volume de pessoas, né, fora do comum, indo para a cidade. Obviamente que isso vai dar um problema de saneamento básico, né, de moradia, principalmente moradia. Né? As pessoas vão para lá e começam a morar em condições precárias, e nós temos no Brasil exemplos disso. Um deles é a construção, você está vendo aí, de Brasília. Isso aí é na época da construção de Brasília. Então isso atraiu as pessoas para lá. As pessoas iam para Brasília, né, procurando melhores condições de vida. Só que são milhares de pessoas indo. Olha só o problema surgindo. Está aí, ó, outra foto. Essa aí é uma foto aérea de Brasília. Né? Foi construída na década de 60, com uma construção muito rápida, que exigia um número muito grande de trabalhadores, e essas pessoas que construíram essa cidade linda não tinham condições de morar nela. Então eles tinham que morar em cidades periféricas a Brasília. E aí você já está vendo aí, ó, surgimento de favelas. Pessoas morando em condições precárias. Olha só, elas viviam no campo, naquele campo que você viu ali agora há pouco, sem condições, porém com muito espaço. Agora elas têm um mínimo de condições, mas pouco espaço. Você imagina como deveria ser o esgoto dessa comunidade aqui. Vamos chamar assim, comunidade. Como é que deveria ser isso? Olha só outra foto aqui, né? De cidades, eles chamam de cidades satélites, ou seja, que estão na periferia de Brasília. Olha aí, ó. Como é que deveria ser esgoto, água potável, né? Acesso à alimentação. Olha só, como é que deveria ser o interior dessas casas, se é que a gente pode chamar de casas. Não é? Um outro exemplo foi a construção
aqui, agora aqui, já no Sudeste, né? Nós estávamos falando da construção de Brasília, no Centro-Oeste. Agora isso aqui, já é aqui no Sudeste, é a construção da refinaria de Duque de Caxias, na década de 60 também. Então tinha gente migrando, olha só, presta atenção nisso, né? Do Nordeste para o Centro-Oeste, construção de Brasília. Foi uma época de grandes migrações de pessoas. Foi uma época de êxodo rural no Brasil. E tinha gente migrando também de diversas regiões do Brasil para o Sudeste. Mais precisamente, cidade de Caxias, o distrito de Campos Elíseos. Campos Elíseos, está aí. Ó. A construção de Brasília, presta atenção nisso, ou melhor, a construção da Reduc, ela demandou uma quantidade de pessoas que chegava ao número de 250 mil trabalhadores. Isso para trabalhar na construção da refinaria. Porém, quando a refinaria terminou, estava pronta, ela só ficou com 50 mil funcionários. E o que você faz com 200 mil pessoas? Ou até mais, porque tinha as famílias por trás dessas pessoas. Né? Naturalmente, essas pessoas iam morar em locais de pouco saneamento básico e de poucas condições também. Olha só. Aí você tem aí o surgimento das favelas, né? Na Avenida Brasil e em outros pontos aí, próximos à Reduc. Olha só o problema surgindo. Problema de moradia, problema de emprego, porque foram 200 mil sem emprego. Aí você tem também o surgimento de subempregos. Essas pessoas não vão voltar para o local de origem, elas não vão fazer o caminho de volta, elas vão ficar por aqui depois de um tempo, porque sabe que lá também está ruim. Né? E aí você começa o surgimento de problemas no meio urbano em função da má administração. Isso aqui não são consequências naturais. Obviamente que não. Isso aqui é fruto de má administração do meio urbano. Não é? Essas pessoas não tinham emprego e vieram para cá. Né? Não tinha nem o dinheiro de voltar. E também não tinha vontade de voltar, porque lá também estava difícil. Né? Eu vou dar um exemplo para você, né, de como isso é feito em um país de primeiro mundo. Você vem comigo? Então olha só. Isso aí é uma fábrica americana, na década de 40, na mesma década mais ou menos, né? Década de 40 e 50. Na verdade, essa fábrica ela foi feita longe do meio urbano. Essa fábrica ela foi feita distante das cidades. Normalmente, quem vai fazer uma fábrica já aproveita o meio urbano, né? Ele faz próximo, porque ele quer aproveitar a mão de obra que está ali. Só que essa fábrica tinha uma característica que não poderia ser feita próxima do meio urbano. Eu vou colocar outra foto aqui para você ver. Está aí, ó. Essa fábrica foi construída para fazer a bomba atômica que foi jogada em Hiroshima. São duas bombas atômicas feitas aqui. Uma jogada em Hiroshima e outra em Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial. Essas bombas levaram ao fim da Segunda Guerra Mundial. Por que não poderia ser construída próxima de um meio urbano? Porque era perigoso. É uma bomba atômica que destrói uma cidade em menos de um minuto. Então, por isso, eles pegaram um local bem distante para poder construir essa fábrica. E aí é o seguinte, você tem que levar também trabalhadores para esse local. Você concorda comigo? Você precisa de trabalhadores. São milhares de trabalhadores também fazendo esse serviço. O que o americano fez? Olha só como é que eles são organizados. Eles simplesmente construíram cidades, você está vendo aí, para receber esses trabalhadores. Construíram cidades, verdadeiras cidades, vilas. Você pode ver ali, isso aqui são vilas. Está vendo aqui? Ó? São vilas para receber os trabalhadores. Eles fizeram lá, limparam um terreno, construíram as casinhas, né? Isso aqui é uma escola para os filhos dos trabalhadores. Está vendo aqui? Aqui você tem praças, né, de recreação, aqui você tem restaurantes, aqui você tem shoppings, tudo construído para receber aqueles trabalhadores. E, pasmem, assim que as bombas foram feitas, a Segunda Guerra acabou, a fábrica foi desativada e esses trabalhadores, eles foram relocados, tirados dali para a região de origem. Eles não ficaram aqui, porque se fica aqui, não teria emprego para eles no meio do nada. Essas pessoas iam ou passar fome, ou entrar em criminalidade, ou subemprego, como você vê no Brasil. Olha só o nível de organização que se tem num país de primeiro mundo.
Num país de primeiro mundo, a gente já está encerrando essa conversa, é rápida, é só para você saber aí alguns pontos interessantes, né, da urbanização. Né? Num país de primeiro mundo, essa imagem aqui não existe. Você sabe o que é isso aí? Isso aqui é uma realidade do Rio de Janeiro. Você vê dois mundos se encontrando. Obviamente que eles vão entrar em conflito. De um lado você tem aqui, né, uma favela que surgiu dentro desses princípios que eu acabei de contar para você, acabei de te relatar, né, por falta de interesse das autoridades, né, de receber bem aquele trabalhador que vem, né, de um local distante, né, por falta de interesse, às vezes, da autoridade, por descaso em organizar o meio urbano das pessoas que já moram ali, né, que estão morando ali, né, saneamento básico, né, condições de emprego, facilidade, né, de locação de um emprego, né, portas de emprego sendo abertas, não houve preocupação com isso, né, e aí você surge a favela. Do outro lado está aqui os gerentes da cidade, estão aqui os gerentes, estão aqui as pessoas, né, que estão gerenciando os empregos, os empresários, né, os políticos. Ali está aqui, o lado de cá. E esses dois mundos estão se encontrando. Está vendo aqui? Um apartamento de luxo, né, lindo. Né, apartamentos de alta qualidade se encontrando com a favela. Obviamente que eles vão... Aí começa aquela história, né? Perigoso, tiro para tudo quanto é lado. A gente vai ter que fechar essa parte aqui da varanda porque a bala perdida está vindo aqui. Mas isso foi fruto de descasos dos governos e dos empresários, né, anteriores. O americano, não estou puxando o saco deles não, mas é bom falar, o empresário americano, ele tem uma responsabilidade social e ele sabe disso. Ele sabe muito bem disso. Quando ele emprega, ele faz questão, né, de olhar para as condições do seu próprio trabalhador, né, para que ele não venha viver uma vida miserável, para que o filho dele não venha viver em uma situação difícil, e a partir dessa dificuldade criar uma marginalização, né, dos filhos daqueles trabalhadores. Eles se preocupam com isso. Tá ok? Então a gente vai ficando por aqui. Foi só uma conversa a respeito de urbanização. Né? Fique com Deus e um abraço.